Falamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o escritor e contador de histórias, Zé Henrique Alves de Castilhos. Ele que acaba de lançar o livro Era Outra Vez. Tudo bem, Zé Henrique, como tu gostas de ser chamado? Tudo bem, Fábio. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado. E esse livro recentemente lançado, na verdade tu dás aqui uma perspectiva um pouco diferente daquele tradicional Era Uma Vez, que a pessoa recorre lá atrás e conta aquela chamada historinha para a criança, para o adolescente. Aqui tu pegas uma perspectiva de que está difícil recorrer ao passado para contar as histórias, que as pessoas de modo geral só se interessariam pelo futuro e os livros estavam quase que em branco, digamos assim. O livro, pelo menos, com o qual o teu protagonista, o Pedro, depara. E aí, então, o trabalho dele é recontar essas histórias. Então, nós temos aqui uma dicotomia do tradicional Era Uma Vez para Era Outra Vez, né? Tem uma brincadeira porque, na verdade, todo esse projeto foi criado a partir de uma proposta de sala de aula, né? Ouvir pessoas adultas na faculdade dizendo que os contos de fadas, os contos já não eram tão importantes contar para os pequenininhos, para as crianças, porque eles não estavam mais literalmente gostando e se interessando por isso. Tipo, era algo assustador de ouvir, porque querendo ou não, uma história sempre é bom ser contada, ser lida, ser trabalhada na vida dos pequenos. Aí, quando surgiu esse projeto, que foi, na verdade, uma indignação, vamos dizer assim, né? Dessas falas, dessas colocações, aí eu pensei assim, então, não vamos mais contar Era Uma Vez, vamos trabalhar Era Outra Vez, vamos retrabalhar esses contos, vamos retrabalhar essas histórias, essas propostas. Então, que veio esse livro, esse título, essa brincadeira de trazer de volta à tona com um novo olhar, né? Digamos assim, o Era Outra Vez vai ser a tentativa, então, de retomar o que era uma vez, né? Isso, é uma tentativa de mostrar, eu acho, que esses contos, essas histórias, eles são importantes para a influência da criança. Não só para ela escutar uma história, mas a influência que faz dentro dela e o que faz no futuro para ela é muito grande. É muito grande uma pessoa ouvir uma história, crescer ouvindo história, uma pessoa que não cresce ouvindo histórias. É muito complicado. Vamos tentar situar quem nos acompanha. Como o livro foi recém-lançado, é muito provável que a maior parte dos nossos telespectadores não tenham ainda tido acesso à obra. Uhum. E nós temos esse protagonista, o Pedro, que é bastante forte. Ele faz uma trajetória. Como é que nós poderíamos chamar ainda orfanato? Acho que ainda é utilizado esse... orfanato, casas de abrigo. Casa de acho abrigo. Que hoje é mais a casas de abrigo. Mais o abrigo, mas essa é a ideia. E aí ele entra numa situação de desespero lá pela faixa dos 18, quando em tese ele está saindo daquele universo. E aí tem toda a correlação com a própria literatura, com os contos, com as histórias. Eu gostaria então que tu começasses a traçar como é que foi essa perspectiva criativa de uma situação um tanto ambígua, porque muitas vezes o sujeito quer sair do abrigo e depois a costura que tu fazes com a própria inserção dele no mundo das histórias. Na verdade, os questionamentos desde o início eu quis trabalhar a questão da essência dele, né? Claro, porque se a gente pensar, o menino quando chega a seus 18, 21, já começa toda aquela questão. Eu sou homem, tenho obrigações. E o Pedro, ele traz algumas coisas, mas mais da sua essência. Não dessa questão tão patriarca, familiar. Ele busca, quem eu sou, eu não entendo porque que eu não tenho saudade de pessoas, cadê minha família, como eu tenho recordações. Pela própria criação, né? Da própria criação. Então, isso, na verdade, acaba sendo o estímulo para a sua aventura, né? Ele tem todos esses questionamentos, essa vida, ele vive num orfanato, ele viu muita gente crescer, ele é muito apegado àquela vida e logo daqui 7 dias ele vai fazer, então, os seus 18 anos, ele precisa sair daquele lugar e ter uma nova vida. Ao mesmo tempo que ele está preocupado com isso, com esses questionamentos e com esse mundo que ele vai ver, ele acaba se envolvendo nisso através de um presente que ele ganha.
ele acaba ganhando um presente na semana do aniversário dele, que antecede o aniversário dele, que quando ele abre o embrulho desse presente é um livro. E está em branco. Está em branco, o livro está totalmente em branco. Isso... Gente, como é que esse livro está em branco? Por quê? Na verdade, a única coisa que existe dentro do livro é o título, que é o título do livro, que é Era Outra Vez. E dentro tem um mini papelzinho escrito Biblioteca Central, que ele vai até essa biblioteca e lá ele descobre então que o livro escolheu ele para uma grande missão. E ele começa então a perceber que um futuro, talvez muito próximo, né? As pessoas estão tão ligadas aos seus afazeres, ao que tem que ser, ao que tem que ser feito, que isso contagia a infância. Então, o questionamento que eu trago é das crianças que desde pequeno hoje eles têm aula de natação, o balé, a informática, a outra língua que eles precisam saber. O videogame e tal, e acabam deixando um pouquinho de lado a infância. Então, este livro, ele tem alguns contos que são importantíssimos para a infância, só que se esses contos não são lidos, eles foram criados com uma proposta de ser úteis, vamos dizer assim, eles são importantes. Como ninguém estava mais lendo, eles resolveram sair do livro e viver no mundo para se tornarem importantes ou úteis para alguma coisa. No início da tua fala, tu começas usando o termo essência. Esse é um termo extremamente caro no decorrer da história e que tu utilizas reiteradamente no decorrer do livro, porque é basicamente isso. Tu estás explicando aqui, o sujeito chega, e não é aquele sentido assim, quando tu falas de ele querer dar um sentido, quem eu sou, por que estou aqui, não é necessariamente isso. Mas como ele teve, digamos assim, uma criação um tanto mais rudimentar ali no âmbito de um abrigo, não é aquela, como é que a gente fala, a família em propaganda de margarina, ele teve uma criação um pouco mais rústica. E digamos assim, ele fica um pouco distante da essência, que até para alguns pode ser banal, o sujeito lembrar, quando eu tinha tal idade, meu pai contou essa história aqui, ou aquela vez eu saí para jogar bola, ou eu estava doente, minha mãe veio, cuidou de mim, aqueles estereótipos básicos, assim, da infância, que eu tento aqui largar de uma forma ilustrativa. E ele vai buscar sua própria essência numa certa brincadeira que tu fazes a respeito da história, e que também ele trava um diálogo com o escritor, que de certo modo vai dando pistas para ele de como buscar então essa essência, que não é também buscada de uma forma tão de bate-pronto. Existe um jogo de subjetividade bastante forte no decorrer do livro, que a gente não pode contar tudo, né? É verdade. Mas a questão da essência foi algo que sempre foi um questionamento muito pessoal, né? Onde está a essência? Onde é a essência da pessoa, do ser humano, das situações, né? Quando eu trago isso para o Pedro, é mais ou menos essa questão que eu quero trabalhar em cada um. Porque eu acho que a gente vai se moldando com a sociedade, né? Mas, e a nossa essência? A essência do que eu acredito, do que eu quero, do que eu sou. E o Pedro, ele vai buscando isso, mas através dos encontros que ele vai tendo nessa história, acho que ele demora para entender a sua essência, né? Mas quando ele entende, eu acho que ele se surpreende, na verdade. Mas essa essência, ela tem do começo ao fim. Se tu abrir o livro e tu pegar bem ali no início, tem uma citação que eu gosto muito, que eu li, que foi num livro também escrito por um... Tu falas da epígrafe que tem logo no início? Vamos que se quiser ler, acho que é tão bonita, que eu descobri, na verdade, ela... Aqui. Ela já é epígrafe aqui, ó. E a nossa produção vai pegar, assim como as ilustrações no decorrer do programa também, que nós temos que falar delas. Sim. Um dia você terá idade suficiente para começar a ler contos de fadas outra vez. É de novo o outro aqui. O outra vez, né? Acho que eu fui surpreendido com essa citação, porque foi num livro também que eu li de um americano. Citação de C.S. Lewis. Desculpa te interromper. O C.S. Lewis, ele é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? E essa citação eu não conhecia dele, eu conheci quando eu fui ler um livro de um americano que ele reescreveu, ele quis escrever, dar uma explicação por que a madrasta da Branca de Neve é tão malvada, né? Aí eu li a obra dele e achei maravilhosa. E acho que essa citação ela já traz muito da essência que eu quero colocar no Pedro e na história.
vai ter um momento que a gente vai conseguir voltar à nossa essência, à nossa infância, ao nosso buscar, os nossos questionamentos, as nossas histórias que a gente ouvia, né, escutava quando a gente era pequeno. E na nossa região tem muito isso, né? A gente tem nossos avós que contam histórias... A história da colônia. A história da colônia, a história das viagens, da nossa imigração. Então, tem muito disso. Então, acho que essa essência ela é muito bonita. Que eu trouxe para o Pedro e acho que é isso que eu quero trazer para as pessoas. E essa descoberta acho que reflete coisas em nós muito boas, assim, muito bonitas, desperta as coisas boas e bonitas que tem em cada um. Olha só, tu vens da área das artes cênicas. Sim. Propositadamente, tu gostas de ser identificado como contador de histórias. De fato, participas de grupos de contação de histórias para crianças, todo esse trabalho educativo que é extremamente interessante. E tu estás, e não é surpreendente isso, delegando uma grande responsabilidade à arte da contação de histórias, ou, como queiram, a própria literatura dos contos, inclusive dos contos de fadas, Sim. que tu estás mencionando aqui, tu estás delegando uma condição muito forte dela, inclusive, suprir vácuos, que é o caso do nosso protagonista aqui. Ele vai buscar na literatura aquilo que talvez ele não teve na vida real. Basicamente é isso que está em jogo aqui. E a literatura tem toda essa força mesmo? Tu acreditas nisso? Acredito que a literatura tem uma força, um poder, vamos dizer assim, um poder muito grande. Porque eu acho que hoje tem muitas pessoas que se identificam com várias obras, né, com várias histórias, mas acho que contar histórias é um pouquinho diferente. Contar histórias é aquele momento onde literalmente é tu e o público, sabe? A história está grudada na tua cabeça, tu sabe como ela é, mas ela pode tomar alguns rumos diferentes, ela pode criar clímax diferentes em cada contação, em cada momento novo, né? Eu acho que contar histórias, eu digo assim, eu acho que a coisa mais engraçada é fazer o pessoal acreditar na maior mentira do mundo, né? Que, na verdade, você trabalha com mentira ali, né? Então, literalmente, despertar algo na pessoa e fazer ela acreditar naquilo que está contando. Trabalha com mentira, mas ao mesmo tempo está tentando buscar uma verdade. Está tentando buscar uma verdade. Acho que uma resposta para aquela questão que a pessoa está buscando, uma resposta, né? Uma resposta. Mas é acreditar naquilo mesmo. Eu acho que é fazer isso, sabe? Eu acho que isso se torna encantador. Que é o meu projeto que eu tenho, que é Encantador de Histórias, que surgiu, na verdade, há uns 6 anos atrás. Como você falou, eu trabalho com teatro há mais de 18 anos, mas a vida me escolheu para fazer isso. Então eu amo contar história. Hoje o projeto roda Caxias e a Serra, e fora daqui já. E eu acho que é um projeto muito legal. Acho que transforma vidas mesmo contar história. E o próprio livro ele vai demonstrar isso. E aí tem duas perspectivas. Você pode simplesmente escutar alguém lendo para ti, ou você mesmo lendo o livro, digamos assim, e ali curtir as passagens. A propósito disso, o livro é organizado em uma semana. Uma semana. Claro, não é uma semana literal, como começar no domingo e terminar no sábado posterior. Isso. Mas ele tem essa lógica de organização de capítulos por dia das semanas e depois subtópicos. A maçã, o escritor, aí tem subtópicos ali que dão a noção do momento. Mas o que eu estava tentando dizer é o seguinte: há também a possibilidade não só dessa leitura um pouco mais simplória, digamos assim, mas desse jogo entre o real e o virtual, entre aquilo que está acontecendo, aquilo que é desejável que aconteça. Então, tu possibilitas também diferentes formas de leitura, de acordo com o interlocutor, de acordo com aquele que vai deparar com o livro. Ele também pode ter a pretensão de enxergar por esse lado, esse jogo que tu fazes entre o real e o virtual. Sim. O jogo, ele acaba meio que... Cada um vai ter a sua proposta de leitura, cada um vai ter o seu olhar, né? Mas é assim, trazer o real e o irreal, o que é virtual, o que é verdadeiro e o que não é, né? Ali nessa brincadeira. A proposta que tu falou dos capítulos e dos subtítulos, também eu penso assim, hoje trabalhando numa biblioteca, tu percebe o olhar de muitas pessoas da questão da leitura.
Como a gente vai numa livraria, a gente pensa assim, não, eu quero ler algo denso. Então, às vezes eu quero ler algo mais tranquilo. Então, ele também dá a liberdade de cada um criar o seu tempo de leitura, o seu momento de leitura. Tu até citou alguns subtítulos. Os subtítulos eu faço homenagens aos contos de fada mesmo, a todos eles, a trechinhos que eu acho muito legal. E foi uma dica de um menino de 14 anos. Na época que eu escrevi a primeira vez, eu fiz um menino de 14 anos ler o livro. Aí ele olhou para mim e disse assim, os teus subtítulos estão horríveis, os primeiros. E ele olhou para o meu livro e ele disse assim, e se teu final for esse, pode ter certeza que quando eu terminar de ler o livro, eu vou jogar ele no lixo. Aí eu tive que mudar tudo. Um guri de 14 anos, isso? Um guri de 14 anos. Ele é um menino hoje que ele tá com 18. Claro. Esse foi um processo grande. Claro. E ele é uma pessoa que toda vez que eu escrevo qualquer coisa, eu entrego para ele. Mas tu vês, então, um bom tempo desenvolvendo essas histórias até chegar no formato atual. Embora seja um livro enxuto, de 100 páginas, imagino que tu fizeste um esforço grande de síntese, né? Sim, ele foi 6 anos de produção. Como eu comentei anteriormente, ele começou numa sala de aula, numa proposta de sala de aula, com 40 páginas. Aí eu escrevi ele em projetos de financiamento, ele ganhou 60. No final, ele ganhou, então, quase 90 páginas. Na verdade, ele passou, ele tinha 120 e a gente diminuiu ele. Ficou em cerca de 100, mais ou menos, né? Ficou em cerca de 100. Ele era um pouquinho mais extenso, daí a gente foi tirando umas coisas, muda aqui, diminui ali. Então, ele ganhou esse formato. Mas foi 6 anos de trabalho. Quando a editora Metamorfose de Porto Alegre aceitou a trabalhar com ele, a gente ficou 9 meses em produção. É muito trabalhoso, né? As pessoas não têm ideia de as pessoas não têm ideia como é que é isso. Gente, o livro está pronto aí, vai para revisão, tem uma palavra que foi escrita errada. Aí revisa tudo, o próprio autor chega à conclusão. Não, mas acho que essa informação não ficou bem assim. Aí o editor vai à loucura. Não, vai à loucura. Tá tudo acabado e vai lá e pede para eu lembro que nesse muito processo complicado. A gente ficava, acho que tinha dias que eu respondia 30 e-mails. Sabe? Não, é muito com a editora, era um bate-volta. Aquelas provas impressas com riscado na tinta. E cada um tem o seu processo, né? Eu sou aquele que eu preciso escrever à mão primeiro e depois escrever no virtual. Porque parece que daí não tem teu suor, não tem teu sangue. Agora, quem está lá fazendo a revisão e a editora fica louco com isso, porque eles querem que fique concluído o mais rápido possível. Aí tu vai lá, não, para aí, isso aqui tem que arrumar, isso aqui não é bem assim. Mas também é a graça do processo, né? A elaboração também tem disso, né? Porque escrever é algo muito isolado, muito solitário. É você com você, né? Eu acho que não tem como tu fazer em 4 mãos a escrita. Não tem. Então, ele é um processo muito solitário. Quando vinha para revisar, eu tinha que ter momentos muito quietos comigo para voltar essa magia, essa conexão com a obra, para te conseguir fazer os cortes, a revisão, ver se encaixa o que foi mudado ou não. Porque senão é feito de qualquer forma, de qualquer jeito, e eu acho que isso não é legal, né? Olha só, nós estamos um pouquinho além do nosso tempo e eu vou pedir da tua parte um esforço para nós amarrarmos a história. Eu já vou começar a folhear o livro enquanto tu enquanto tu respondes a próxima pergunta, para nós também explorarmos algumas das ilustrações. Para que as pessoas entendam, nós não vamos entregar o final aqui, mas a intenção é que não só o Pedro busque a sua essência, como ele consiga trazer de volta as histórias a esse livro que estava em tese em branco. Sim. Então eu vou te fazer uma última provocação para esse jogo do real e do virtual. Eu começo a lembrar lá das aulas de semiótica, no curso de comunicação da PUC, e que, na verdade, ou na real, perdão pela redundância, a experiência real ela é muito relativa, porque muitas vezes a dualidade acaba acontecendo entre o atual e o virtual. Sim. Mesmo quando você tem uma experiência subjetiva, virtual, ela para ti traz uma sensação de real. E transpondo aqui para o teu livro, o esforço do Pedro, em última análise, é fazer com que aquela busca pela essência dele seja atualizada no livro em branco, trazendo as histórias de volta. Então, gostaria de uma impressão tua a respeito desses aspectos. Trazer de volta a história, na verdade, a história também se perde, né? Porque quando ela sai, ela acaba sendo contaminada, né? Vamos dizer assim, pelo mundo real, né?
pelo jogo real, e ela acaba se perdendo e esquecendo a sua essência também. Então, quando ele chega para trazer de volta essa essência, ele tem que fazer que ela recorde essa essência, mas daí ele se depara com o questionamento de: mas ninguém mais lembra desses contos, como é que eu vou lembrar? E quando ele chega diante delas, ele acaba magicamente, daí a pessoa sabe no final porque, lembrando dessa essência desses contos. Então, acho que essa é uma brincadeira, né? Porque, querendo ou não, a gente se perde no meio do caminho. As nossas essências se perdem, porque a gente é tão gritante no mundo que, não, mas espera aí, eu tô caminhando nisso por quê? E as respostas, muitas vezes, estão na origem. Estão na origem. Não no futuro, que é uma crítica que tu fazes de uma forma velada. Essa brincadeira, então... A brincadeira é como o Pedro tem que buscar a sua essência, o seu interior, acreditar no amor, na fé, na magia. A brincadeira também é que acho que quando a gente se perde, talvez a gente tenha que, em vez de buscar no futuro, buscar dentro de si as respostas. Né? Então, não vamos esquecer aqui, então, do teu parceiro de claro, obra, que foi o Manuel Neto. Manuel Neto, que fez... A quem coube as ilustrações. Fez ilustração. E eu vou escolher de forma aleatória aqui. Temos a capa, que ficou bem interessante. Né? Aqui o livro capa, uma proposta. E aquele reflexo aqui, num tom meio amarelado, aqui, quase buscando a luz para preencher a história. E o Zé começa a olhar para a capa ali, projetada na nossa estante de fundo. Temos aqui um marca-página que ficou bastante interessante, que o Zé de óculos. Né? Que é a identidade visual, na verdade. Fez uma brincadeira aqui. Fez uma brincadeira, né, visual. O que eu gosto do Manuel é que a gente chegou, eu contei a história e ele é uma pessoa incrível que ele cria. Ele vai para casa também, ele é que nem eu. Se esconde no seu quarto e cria e trouxe essas propostas de ilustração para os meninos. A proposta também partiu por duas ideias muito legais, que é legal de comentar rapidinho, que uma das ideias é: a ilustração veio da ideia do mangá, que hoje é algo também nessa idade infanto-juvenil, algo pegou muito bastante, gritante. Né? O mangá, aquele desenho japonês. E a proposta de uma linha, vamos dizer assim, meio Disney, né? Que também traz uma proposta meio Disney, o traço dele, a questão visual dele. Uma mescla, digamos assim. Então a gente tentou meio que jogar as duas coisas e saiu essa produção muito legal. Eu adoro essas ilustrações. Assim, eu folhei bem rapidinho aqui, tentei marcar aqui um menino piscando o olho, digamos assim. O Pedro. Aqui nós já estamos na parte final do livro, Nova História Vai Começar, que é uma provocação que o Zé Henrique deixa e que também, de certo modo, fica um gancho. Para que tu lá adiante dês continuidade, digamos assim, a essa história. Aqui está o menino piscando o olho, digamos assim, deixando aquele dito pelo não dito e tal, mas que o público que for ler vai sacar o que ele realmente quer dizer com essa piscada de olho. Então, eu escolhi essa ilustração. E, em última análise, Henrique, quero te cumprimentar bastante. Acho que são boas provocações que ficam aqui. E para que também aquele adulto não perca o seu lado criança. Ou que aconteça aquela história que o adulto quer ler mais o livro que a criança, mas usa como pretexto: preciso contar para o meu filho, então adquirir o livro. Ou aqueles que vão comprar o videogame, mas é para ele jogar, não, mas é para o meu filho. Aí o filho fica ali olhando e ele... Não, gente, o adulto surpreende a gente. Quando a gente vai contar a história, tu vê que o adulto fica mais animado, interage mais que as crianças, né? Mas essa que é a ideia, porque daqui a pouco é o adulto se apropriando desse universo para trazer o jovem também, né? Aí, lembrando, na verdade, acho que o adulto é tentar, se provocar. Tu tem ainda a tua essência, né? Então, não perca ela, que ela tá ali dentro. Só busca. Ou seja, não deixa o livro ficar em branco. Não deixa... isso mesmo. Seria uma possibilidade. Isso. Então, mais uma vez, quero te agradecer, Muito Zé Henrique, obrigado. e peço que de forma breve tu te despeças. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar da obra e que a gente possa estar sempre compartilhando e contando histórias, né, por aí. Então tá, mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com Zé Henrique Alves de Castilhos. Ele que é contador de histórias, escritor e que recém lançou o livro Era Outra Vez, a obra que foi pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.